Saúde e hoje estou sob o comando do Direito em Pauta. Nosso convidado de hoje é o médico ginecologista e obstetra. Ele é graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Campinas, Unicamp, especialista em ginecologia e obstetrícia e residência médica pelo CAINS Unicamp, pós-graduação em reprodução assistida pelo Projeto Alfa da Santa Casa de São Paulo. Possui certificação em ultrassonografia ginecológica e obstétrica pela CETRO de São Paulo, professor de Faculdade de Medicina da São Leopoldo Mandique, speaker, curso de certificação da Soto Piller Brasil. O tema de hoje é preservação da fertilidade em pacientes oncológicos. Avanços tecnológicos na área de oncologia têm proporcionado aos pacientes tratamentos que revolucionaram a esperança de ter uma vida melhor. Entretanto, essa evolução nem sempre tem evitado o prejuízo da saúde reprodutiva causada pelas cirurgias, quimioterapias ou radioterapias comuns a esses pacientes. As novas técnicas de preservação de fertilidade, como o congelamento de óvulos, fragmentos de ovário, fragmentos de testículos e outras utilizadas há mais tempo, congelamento de seios e embriões associadas às técnicas de fertilização assistida, abrem a perspectiva para o desejo de ter filho após o término do tratamento não se torne uma frustração e sim uma realidade viável. Doutor Francisco, muito obrigado por seu destaque aqui, é um prazer. Vamos bater um papo, vai nos explicar sobre esse tema tão importante que é de preservação, né, dos óvulos em pacientes antes de iniciar o tratamento. Eu que agradeço o convite, coloco sempre à disposição estar aqui com vocês, é um enorme prazer. Então vamos para que viemos, que nem eu costumo falar, né? Doutor Francisco, quando uma mulher jovem sem filho, ela descobre que ela está acometida de câncer e precisa passar por um tratamento, ela corre o risco de afetar a sua reserva ovariana com o tratamento e depois não poder engravidar futuramente? Olha, depende o tipo de câncer, mas a grande maioria dos tumores malignos, as neoplasias, vão sim levar, durante o tratamento dessa doença, a um aniquilamento da reserva ovariana dessa mulher. Então, se ela é uma mulher jovem, pode ter uma reserva ovariana adequada, que não tem prole constituída, que é isso, ou que não tem filhos, ou que deseja ter mais filhos. Durante os tratamentos quimioterápicos principalmente, mas também de radioterapia em algumas situações, elas vão ter sim uma diminuição brutal, podendo levá-las à infertilidade no futuro. Então essas pacientes, elas têm um risco muito grande de se tornarem inférteis logo após as primeiras sessões de quimio-radioterapia. Em relação aos homens, quando descobre também que está acometido por uma patologia de câncer? As gônadas masculinas, que são os testículos, são muito semelhantes na sua sensibilidade às femininas, que são os ovários. Então, esses quimioterápicos, alguns mais do que outros, em tumores diferentes, por exemplo, tumor de tireoide, essas pacientes normalmente vão fazer só iodoterapia e radioterapia, talvez no local. Essas pacientes não têm um tratamento mais agressivo com quimioterápicos que são tão quão agressivos aquele tratamento. Então essas pacientes, por exemplo, com tumores de tireoide, um exemplo, elas muito possivelmente não terão uma agressão às suas gônadas. Mas tanto homens quanto mulheres, por exemplo, homens com tumor de testículo, ele vai perder exatamente o testículo, mas vai ter que fazer muitas vezes, se já tiver alguma metástase, um tratamento sistêmico, geral, onde você terá comprometimento do testículo contralateral. Então, tanto homens quanto mulheres estão sensíveis a se tornar inférteis após tratamentos quimioterápicos, principalmente para as neoplasias. Entendi. Quais as técnicas utilizadas para preservação tanto da fertilidade da mulher, né, no caso acometida de câncer ou de uma patologia, ficar infértil, né, futuramente, sim, ou mesmo o homem? O que é necessário fazer para preservar antes do início do tratamento? Antes de mais nada, eles serem muito bem informados de que nós temos sempre
sempre tempo hábil o tratamento. Porque, mesmo que esse diagnóstico tenha levado mais tempo, hoje as técnicas que nós temos para a preservação desses gametas nos permitem uma ação muito rápida. O que não pode, na verdade, é depois do diagnóstico, o médico que estiver acompanhando essa paciente demorar a orientá-la a procurar o serviço de reprodução assistida. Assim como também essa paciente tem que ser muito bem orientada no momento de extrema fragilidade. Naquele momento ela quer se ver livre de uma doença. Ela não tem capacidade emocional, preparo, tranquilidade para imaginar o que será depois, porque ela muitas vezes imagina que pode não haver um depois. Então, essa conversa do mastologista, do oncologista, do urologista, o oncoclínico, o quimioterapeuta, tem que ser muito forte, porque às vezes passa reto para a quimioterapia, passa do médico que assiste ela sem que ela tenha o conhecimento da possibilidade da conservação dos seus gametas. E essa paciente vai para o quimioterapeuta que sabe que o que ele vai fazer a partir daquele momento vai destruir as chances dela. Então, nem que seja numa última instância, ela tem que ser encaminhada porque ela vai ser orientada. Nós temos técnicas hoje de ciclos rápidos. O que é um ciclo? Medicamentos que a gente introduz no tratamento dessa paciente nos primeiros dias e muitas vezes hoje nem espera o ciclo menstrual correto, o tempo menstrual, o dia da menstruação, não, a gente vai começar amanhã. Então a gente começa com as medicações, nós utilizamos medicações que estimulam a ovulação, mas protegem muitas vezes a mama, como por exemplo letrozol. Então nós temos protocolos próprios para as pacientes, por exemplo, com câncer de mama. E a gente consegue fazer em 15 dias um estímulo e a captação de óvulos, se a gente tiver um pouquinho mais de tempo, sem nem esperar o próximo ciclo, faz o que a gente chama de downstream. A gente faz um outro estímulo e em mais 15 dias essa paciente vai para o laboratório e faz a aspiração, porque quanto mais óvulos nós tivermos, maiores as chances dessa mulher engravidar posteriormente. O homem, gente, o homem é a coisa mais simples do mundo. Quando ele tem o diagnóstico, tem uma preocupação em relação a isso, nós encaminhamos para o núcleo de reprodução assistida, onde ele não precisa fazer nada, apenas colher sêmen pela masturbação. Ele colhe uma, duas, depois volta no dia seguinte, colhe uma, mais uma, ou ele colhe uma a cada 2 dias. E uma semana ele tem sêmen suficiente para ter quantos filhos ele quiser. Então, se já é uma judiação, a mulher não ser bem orientada nesse momento e perder essa oportunidade, vai ser cobrada posteriormente, porque no futuro ela muitas vezes vai querer engravidar. O homem muito pior, porque é muito mais simples, Ele não precisa tomar medicamento nenhum, ele só precisa, a não ser em algumas situações raras, onde ele já tem uma oligospermia, então talvez a gente tenha que fazer uma punção do saco escrotal e tentar adquirir espermatozoide ou biópsia por outros métodos. Mas isso é 5% dos casos. Entendi. Até porque quando você recebe uma notícia do oncologista que você está acometida de um câncer, eu acho que bate um desespero tão grande que você não consegue realmente pensar muito em outras coisas naquele momento. Mas eu acho que depois daquele susto, na segunda conversa com o oncologista que vai fazer o programa, tem que ser colocado quais são as oportunidades dela ser mãe, as orientações, porque hoje você não passa todas as informações, inúmeros processos judiciais de negligência informacional. Você tirou a oportunidade daquela pessoa decidir se ela queria ser mãe futuramente ou não. Então, eu acho assim, que tem que realmente esclarecer tudo isso, passar todas essas possibilidades, a paciente ter essa oportunidade de tomada de decisão, se ela quer ou não. Sim. Porque depois... E, inclusive, a gente tem que ter isso muito bem esclarecido para ela num termo de consentimento. Por quê? Porque aquele momento é um momento drástico para ela. Ela está chocada, com medo de morrer. E trazendo à tona tudo que isso pode significar. Quem vai cuidar dos meus filhos? Como é que vai ficar minha casa? Tudo que eu construí? E meu marido? Será que eu vou perder tudo?
isso é que eu vou passar muito mal na quimioterapia, eu sei que tem pessoas que passam um pouco menos, outras são piores, eu vou ter que deixar minhas coisas, né? Eu vou ter que operar minha mama, eu vou ficar sem mama, será que eu vou ficar mutilada, vou destruir a minha sexualidade, meu marido não vai mais gostar de mim, meu parceiro, eu não terei mais ninguém. Então uma série de questões que vão flutuar na cabeça dessa mulher naquele momento. Eu sempre falo para os meus alunos, se quer ser realmente um bom médico, antes de mais nada, você tem que ser uma pessoa sensível. Pode ser machão, pode ser grosseiro com alguns pontos, mas lá na frente do seu paciente, vou ter que assumir a sensibilidade, quer seja no pronto-socorro, às 4 horas da manhã, atendendo uma bobagem que não precisava estar lá, de repente, naquele momento, mas o paciente não sabe disso, né? Quanto numa situação tão sensível como essa, frágil. Não, essa mulher, ela vai pensar muitas vezes, a primeira situação, ela vai dizer, não, não quero, eu quero resolver logo isso. Porém, aquele médico bem orientado, que tem uma boa formação, vai dizer, nós temos tempo, esse câncer não apareceu agora. E você vai ter que fazer exames para fazer as cirurgias, você vai ter que ter pós-operatório, nós vamos ter que acertar a liberação pelos seus planos de saúde, nós vamos ter que acertar a sua internação, tudo isso não vai acontecer amanhã. Então, em 15 a 30 dias, o prognóstico do tratamento de câncer dessa paciente não vai mudar nada. E ele sabe disso, ele tem que passar isso com muita segurança para ela, e não só para ela, e sim para os familiares. Por exemplo, o marido tem que ter poder de decisão, porque ele também quer ser pai. Então, se ela for casar. Aí tem uma série de situações que cabe a sensibilidade do médico naquele momento de explicar, convencer e também deixar tudo muito bem escrito, porque você tem razão. Eu já vi colegas que estão sendo realmente questionados na justiça por não terem feito isso, se esqueceram. Eu tenho um caso de um rapaz que veio pós-quimioterapia. Quando a gente fez o espermograma, estava zerado. Eu falei, ninguém te falou nada antes? Não, entendeu? Então, quer dizer, isso é muito importante. Porque é considerado como se fosse uma perda de uma chance, né? Sim. E isso gera indenização. Uhum. É complicado, né? Dando essa parte do câncer também, dessas patologias, por exemplo, quando uma pessoa já fez, né, a coleta dos óvulos, já fez todo o tratamento, já passou por químio, por rádio, já passou por todas as etapas do tratamento, tanto o homem, a mulher, por exemplo. Né? Ela fala assim, não, agora eu quero ser mãe. Ela tem um período que ela tem que aguardar para fazer esses implantes, para fazer essa gestação, para ser mãe ou não? Porque geralmente quando você é acometida de um câncer e tal, tem aquele período de 5 anos para ver se não tem uma recidiva. Então, no caso, ela pode daqui a 1 ano falar, não, eu quero ser mãe, 2 anos, 5 anos, o que o senhor aconselha nesse caso? Nós temos que esperar que o tratamento esteja completo. Então ela tem que estar livre de câncer em média em 5 anos. Então a gente a chama de sobrevivente, por exemplo, de câncer de mama. Pacientes que têm, por exemplo, receptores positivos para o estradiol, essas pacientes, a gente sabe que na gestação os níveis de estradiol, né, do hormônio feminino vão estar muito altos. Então essa paciente ela sempre tem absoluta certeza que não lhe sobrou nenhuma chance de metástase, de células que possam se desenvolver durante a gestação. Mas a média é de 5 anos. Então, a gente espera na reprodução assistida a liberação do mastologista. Os riscos de gestação vai depender da idade, sempre, né? Quanto mais velha, mais o risco dessa paciente desenvolver algumas doenças gestacionais que podem aumentar risco. Por exemplo, diabetes, hipertensão. Aumenta também o risco de perda gestacional por aborto ou trabalho de parto prematuro, aborto tardio. Então tem algumas situações que a gente sempre aconselha. Liberada, em sua carga genética reservada, vamos engravidar. Hoje, pelo Conselho Federal de Saúde e Medicina, o CFM, as mulheres podem engravidar sem nenhuma autorização judicial até 50 anos, 49 anos, né, em 11 meses, mas a gente sempre considera engravide o mais rápido
que você puder, que as suas condições permitirem. Porque muitas mulheres também não eram comprometidas num relacionamento ou algumas também desistiram do relacionamento. Então tem pacientes que dividem, por exemplo, o congelamento entre embriões com aquele parceiro e óvulos, que as possibilidades são infinitas. Então, de repente ela se separou, não tem mais relacionamento afetivo com aquele indivíduo nos quais tem o embrião lá, mas tem os óvulos dela, onde ela pode fertilizar por um novo parceiro. Uma série de situações, né, diferentes, a gente foi aprendendo com o tempo, foi orientando melhor as pacientes nesse sentido. Ah, não, doutor, eu tenho absoluta certeza que se for ter filhos, eu vou ter filhos dele. Aí, de repente, acontece alguma coisa, ele, às vezes, tem um acidente, morre, né? E daí, ela tem o direito de transferir com aqueles embriões, mas, de repente, quem será o futuro pai não quer. Então, nós vamos criando uma situação onde a gente reserva uma parte de embriões já fecundados, pelo termino parceiro, e uma parte de óvulos, o que ela pode decidir no futuro. Eu sei que o senhor tem o consultório aqui e em São Paulo. O número de procura de pacientes acometidas com câncer para esse tipo de procedimento, tanto no interior quanto em São Paulo, que já é uma cidade maior, é um número muito grande, é pequeno, estão se descobrindo agora a procura, como que é? O principal é isso. O que acontece é que as pacientes hoje conhecem pouco. Então, aquelas que não são orientadas, né, ou que não procuram se informar, muitas elas são informadas pela rede social. Ela, olha, eu quero marcar uma consulta com o doutor, mas você esteve aqui ontem, mas ele esqueceu de me falar que eu poderia, não, ele falou que tem que ser meio rápido, etc. Essa paciente foi mal informada, porque ela poderia, inclusive com abertura muitas vezes para realizar isso sem custo, né? Porque a lei permite que essas pacientes realizem tratamentos de fertilização in vitro quando em casos de preservação oncológica, né, de tratamentos oncológicos, sem custo. Então, o que ocorre é que aquela paciente de extremo estresse, ela acaba não procurando, ela não foi informada. Então, não é muito não, Beth. São poucos os casos que a gente recebe. Tem núcleos de cidades maiores, onde a cultura já está maior, onde as próprias redes sociais, essas informações já chegam mais claramente, a gente tem mais casos, né? A fertilização in vitro, ela não é coberta pelo plano de saúde, mas quando se trata de paciente oncológico, nós temos aí várias jurisprudência, vários entendimentos, tanto o plano de saúde quanto o SUS, eles são obrigados a cobrir. O problema é que às vezes a pessoa descobre que ela tem essa possibilidade, ela já inicia o tratamento de câncer, vamos supor, na próxima semana, ela quer fazer o judiciário, às vezes você tem que entrar com processo, depende de uma liminar, então tem uns trâmites, eu acho né? que você sabe melhor que eu, mas tem que ser algo muito urgente. Muito né? urgente. Então, é antecipação de tudo. Eu sempre falo assim, que quando é um caso muito urgente, eu até, quando pego casos, né, que precisa de algum procedimento, assim, muito urgente, eu já faço o processo, já protocolo, vejo a vara que caiu, peço para distribuir com o juiz, vou lá, converso com ele, olha, doutor, eu vim conversar porque o caso se trata disso. Eu já tive casos de eu conversar com o juiz, tipo, 1h da tarde, quando foi 3 horas, eu estava com uma liminar na mão. Porque a responsabilidade dele também, ele deve se preocupar em relação a isso. Sim, é porque, que nem eu falo, eu sou advogada, não sou médica, ele também é juiz, então, por mais que a gente está demonstrando, é em cima de documentação médica, né, que demonstra a necessidade daquele procedimento ou não, né? Então, tem os trâmites, por isso que é bom até, por exemplo, o oncologista, né, o médico da paciente, já informar para ela que tem essa possibilidade, um tempo para fazer, porque de repente, se ela não tem condições financeiras, ela pode buscar junto ao judiciário, tanto em face do plano de saúde quanto do SUS, esse direito dela e dar sempre o tempo, né, de poder ter os trâmites e poder fazer coleta, poder depois fazer o tratamento, né? Sim. Mas aqui nós também estamos falando de pacientes com câncer, de outras patologias, tanto homem quanto mulher. Nós também temos aquelas mulheres, doutor Francisco,
que elas querem investir na carreira, pensa assim, deixar a maternidade mais pra frente, vai postergando, porque ela quer se estabilizar profissionalmente, financeiramente. E nesses casos, eu acho que também é muito importante essas mulheres terem esse conhecimento, que ela pode fazer isso para poder ter uma gestação mais futuramente, se tornar uma maternidade, né? E houve uma mudança de paradigma. Eu costumo orientar os meus alunos da especialização, que na grande maioria são ginecologistas. Cada mês a gente forma, em torno de certifica, pelo menos para o tratamento com implantes hormonais, cerca de 70 profissionais de saúde. São médicos todos, obviamente, mas a grande maioria de ginecologia. Eu deixo bem claro para eles, é nossa obrigação de mudar o paradigma. Nós conversávamos antes sobre planejamento familiar. Lá na década de 50, a mulher adquiriu a independência de poder programar sua gestação através do desenvolvimento da pílula contraceptiva. Então, aquilo foi um ícone dos Estados Unidos naquela época, e ela, a partir de então, poderia exercer sua sexualidade de uma forma completa, sem o medo de uma gestação indesejada. E isso acabou sendo muito explorado, porque trouxe uma tranquilidade e uma qualidade de vida para essas mulheres, até que se chega hoje nos LARCs, que são os métodos de longa duração. Esses métodos vão muitas vezes promover contracepção eficaz, como por exemplo o uso de hormônio, por 5 anos ou mais. Então, quando uma mulher chega no consultório, essa paciente ela tem que ser informada de que se ela qual é a perspectiva de desejo gestacional. A gente muda hoje do planejamento familiar para um termo que é planejamento reprodutivo. Os alunos aqui na São Leopoldo, a gente faz até uma feira de planejamento reprodutivo. E o que a gente fala com essa paciente na nossa frente? Olha, você tem agora 30 anos, você pretende engravidar após os 35 ou antes? Ela fala para mim, olha, eu pretendo engravidar antes dos 35. Eu falo, tudo bem, a gente vai ver que tipo de método contraceptivo você vai usar, eu vou te orientar os melhores para essa fase, nós vamos manter as orientações para que ela garanta, previna a infertilidade. Mas como é isso? Olha, uma não tem como, que é a idade, né? Então a idade é a principal causa de infertilidade. Uma paciente com 20 anos, ela tem uma chance no ano, durante 12 meses, tendo relação sexual natural e etc., de 60% a 70%. Veja que não é 100%, né? Já uma mulher de 40 anos, ela tem uma chance de 5%, né? Então você vê a diferença que é. Então a gente chega para ela e ela fala, eu não pretendo, como você falou, eu tenho agora que fazer pós-graduação, eu quero me colocar na empresa, eu vejo muito isso em São Paulo, porque hoje elas adquiriram assim, uma capacidade de crescimento profissional muito grande, então são gestoras. Não, eu ainda tenho que ter um posicionamento profissional melhor, eu nem tenho parceiro ainda. Então o que a gente vai falar para ela? Tem problema, não vamos atrapalhar a sua vida. Óvulos, porque congelando seus óvulos, você vai manter essa segurança. Seguro a gente faz para não usar, não é? Então, aí o que você diz para ela? Você fica, um dia você casa, se você tiver filho com 43 anos naturalmente, maravilha. Se não, o seguro está lá. Muito bom, olha, é super interessante, né? Eu fico encantada com matéria de parte médica, porque eu acho... eu só convivo no meio de médico, né? Então, eu vejo cada uma assim, que eu falo, gente, que interessante, como a tecnologia está avançada, né? E realmente você está de parabéns. Obrigado. Eu já sei se o senhor gostaria de deixar alguma mensagem. Infelizmente, o papo está tão bom que nós nem vimos a hora passar. Deixar alguma mensagem para as mulheres? Acho que a principal é que a gente fica muito feliz em que as mulheres estão realmente ocupando o seu espaço, assim como negros, assim como aqueles que têm a orientação sexual diferente, né? Então isso me deixa muito feliz. Eu como médico sempre fui totalmente desprovido de preconceitos, então eu atendo todos. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim para mim que me emocionou. Ela falou assim, se eu fosse loira de olho azul seria diferente, né, doutor? Então, essas situações nós temos que ser espiritualmente, né, na alma, evoluir. E a gente tem que entender que todos são iguais e que a gente vai oferecer para todos e para todas a mesma oportunidade. Tem que trazer isso, né? Se é um casal homoafetivo, você tem chance de engravidar, ter filhos e ser feliz, tanto se for homem quanto se for mulher. Se você é mulher e está lutando por seu espaço no mercado de trabalho, você tem que ter o direito de ter a mesma proposta
de chance profissional que o cara que está do seu lado, né, porque ele não vai engravidar, então, não, você pode esperar. Então, a minha proposta hoje em dia é que a gente evolua e que trate todos iguais, trazendo essas chances para todos. Eu concordo plenamente, porque eu também acho que eu não consigo fazer diferença e tratar diferente ninguém. Né? Eu acho que todo mundo, é que nem você está acostumado a dizer meu avô, né? O sol nasceu para todos, né? Então vamos brilhar todos juntos, né? E o nosso final será o mesmo. Exatamente, né? Muito obrigada, eu adorei e eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu também, me coloco à disposição.